vez, Senhor, em oração, Pai. E apresentamos, meu Deus, a vida, Senhor, do teu filho aqui nessa noite. Nós sabemos, ó Deus, que ele já preparou, meu Deus, a palavra, mas que o teu Espírito, meu Deus, venha falar através dos lábios dele, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha repreender, Jesus, todo migrador, repreenda, Jesus, tudo aquilo que vier para roubar, meu Deus, para atrapalhar, Jesus, a tua palavra, Senhor, de vir estar nos nossos corações, Pai. Abençoa, Jesus, o teu filho, que ele venha ser um canal de bênção, meu Pai, nessa noite, aos nossos corações. Usa o teu filho, Jesus, com ousadia. E assim, Deus, nós oramos e apresentamos a vida do teu filho nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o servo do Senhor com as palmas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar, eu não vou cansar vocês hoje não. Ah, Jesus, está uma glória tão gostosa aqui. Está uma presença tão gostosa de sentir aqui, meus irmãos. Eu pedi que você se sente, mas eu vou pedir que você também continue glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus e fique cheio na presença de Deus. Olha só quantos testemunhos a gente escutou aqui, quantas palavras, quantos hinos lindos. Irmãos, a presença de Deus, ela se faz presente em algumas condições. Quando a gente dá lugar para Deus. Quando a gente dá o lugar para Deus, Deus ele vem, se assenta conosco aí. Eu vou pedir a atenção das crianças, estão atrapalhando já. Glória a Deus. Quero pedir para os irmãos, que os irmãos fiquem num espírito de oração, num espírito de adorador. Eu tenho uma palavra para trazer para os irmãos, que Deus tocou nessa palavra durante essa semana. E é uma palavra que tem tocado no meu coração, inclusive eu já falei ela aqui alguma vez. Mas Deus tocou de novo, e geralmente palavra não se repete, ela só se renova. Eu quero cantar um hino com os irmãos, e esse hino me veio na mente quando eu ouvi esse salmo, o Salmo 139, quando fala de um conhecimento que Deus tem com você. E eu quero que você medite nessa letra, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Ah, Jesus, eu vou falar sobre um Deus que Ele conhece você antes de você existir. Quando você era só um projeto ainda, antes de você ser formado, Ele já tinha todo o seu plano feito. Eu vou falar para você de um Deus que conhece você do início até o seu fim. Ele sabe a sua data de nascimento, sabe a data da sua morte. Ele conhece o seu andar, seu levantar, o seu jeito. Ele conhece a sua intimidade. Deus, tu me cercas em volta. Tua mão em mim repousa.
Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Aleluia, 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 Jesus. Eu sei, Senhor, que tu me amas e que tu me sondas, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Saber que Deus ama a gente, saber que Deus sonda o nosso coração, saber que mesmo você sendo um pecador que não vale nada, Ele ama você. Sabendo que você é um crente todo desmantelado, Ele ama você e continua amando você. Ah, Cleito, que palavra é essa? Eu vou falar começando assim para você entender. Nós não merecemos a misericórdia do Senhor. Não merecemos a bondade e o amor de Deus. Quando a gente canta bondade e misericórdia, isso é uma declaração que você prova que você é falho, que a gente não merece, que a gente não tem um motivo para ficar assim. Ai, meu Deus, eu sou coitado. Tudo é a graça de Deus. E quando Deus fala assim, a minha graça te basta, Paulo, é porque a gente não tem motivo para reclamar. Senhor, tá tão difícil, eu não estou suportando. Não, Deus, Ele ama você integralmente, independente do tipo de pessoa que você é. Eu quero tratar com os irmãos acerca de uma situação que ela envolve um comportamento. E é um comportamento que muitos crentes têm vivido isso hoje. Ela se chama a síndrome de Nicodemos. Eu já ouvi essa palavra, não, pastor Rogério? Aí eu quero falar com os irmãos. Não existe a palavra que já foi dita. A palavra do Senhor, ela se renova. E ela veio para mim, e ela piscou de novo. E ela veio agora com um pouco mais de corpo. Então eu quero que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Pode ficar sentado aí. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. 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 No livro de João, no capítulo 3, ele vai falar a respeito de um homem que era considerado o príncipe, que era considerado o cara. Ele era considerado o melhor do melhor. Sabe aquela pessoa que você olha e você vê, eis aí um modelo de um homem. Nicodemos, além de príncipe, era um homem que ele era muito requisitado, tinha conhecimento, ele tinha... Irmãos, algum dos irmãos aqui consegue falar para mim um versículo que você tenha decorado? Um versículo aí, não vale Jesus chorou. Um versículo. É um bom começo. É um bom começo. Tem um culto, que eu assisto às vezes essa live do culto, que no culto de Santa Ceia, os membros que estão visitando, eles têm que se levantar e falar o versículo. Eles saltam no copo do Senhor e falam. Nicodemos não era um homem que tinha um versículo decorado. O Nicodemos aqui, ele é um homem que ele tinha toda a Torá decorada. O Pentateuco decorado.
Eu falei uma vez para os irmãos lerem um livro de Êxodo. Quem conseguiu ler pelo menos 10 capítulos dele? Ai, Mavera, irmã pastora. Tá aí. Quem consegue me falar aqui uma leitura do livro de Números? Ninguém vai me lembrar isso. Mas a memória está aqui. Mas o fariseu, ele tinha esse detalhe. Para se tornar um fariseu, um doutor da lei, tinha alguns requisitos, que era o quê? Aos 12 anos, o menino ele tinha que saber de cor toda a Torá, que incluía o Pentateuco completo, com 5 livros. Você consegue decorar 613 leis? Um homem desse é para ser juiz? Então o que acontece? O Nicodemos aqui não era uma pessoa qualquer que você olha assim. O Nicodemos era um homem que era orgulhoso. Não. O Nicodemos era um homem que, além de posses, ele era rico, ele era príncipe e ele tinha o conhecimento. Mas veio no conhecimento dele que havia um homem comum, um homem que era outrora chamado de o carpinteiro, que estava fazendo milagres por aí, que estava andando por aí, andando com mais uns 12 ao redor dele, e mais umas 1000 pessoas ao redor pedindo milagres, que aonde ele passava, as coisas se transformavam. O que era seco ficava fértil. O que era estéril tinha filhos. Quem era viúva não, a mulher viúva, o filho dela nasceu. Isso quando Jesus estava passando. Então o Nicodemos aqui, ele ficou querendo saber quem era esse homem. Eu quero que os irmãos entendam que essa palavra não é como aquela palavra que a gente fala no estudo. Ainda bem que eu me lembrei. Eu quero fazer um convite para os irmãos a participar no estudo terça-feira agora. Tem um assunto para falar com os irmãos. A irmã Vera está entendendo. Eu tenho um assunto para falar com os irmãos, que é um assunto muito sério. Vem um tema para mim muito bom. E eu gostaria que os irmãos participassem conosco desse estudo na terça-feira. Amém? O Nicodemos aqui, se você pode ler, ele vai falar o seguinte: havia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos. Aí a minha Bíblia fala, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo. Aí ele fala mais: se Deus não estiver com ele. Como você reconhece se um homem ele é de Deus, se uma mulher é de Deus ou não? É pela roupa que veste? É pela gravatinha? É pela toalhinha? É pela toalhinha que ele fica andando aqui atrás do ombro e fica pulando nos pezinhos, no xarabacaia? É assim que você conhece um homem de Deus? Como é que é um homem de Deus ele é conhecido? As obras dele mostram o que ele faz. Mas o que mostra que ele é um homem de Deus é o brilho que tem nele, a ação dele de chegar. Cala-te e sai. Na semana passada eu falei sobre autoridade, e isso reflete muito aqui. Jesus era um modelo de autoridade, um modelo de lei e um modelo de sacrifício. Jesus veio aqui para confrontar todo esse sistema corrompido que havia aqui em Israel. Israel nessa época de Jesus era idólatra? Não. Sabe por que não? Porque depois do cativeiro, depois que passaram os 70 anos ali comendo pão que o Nabucodonosor amassou, pisou, fez assim. E a pastora falou aqui com Ezequias, eles aprenderam que não há outro Deus. Então quando eles voltaram do cativeiro, com o Zorobabel sendo o governador da Judéia, com o Esdras, com o Neemias, eles aprenderam o quê? Que só existia um Deus e só a ele eu vou adorar. Eles aprenderam, tanto que quando o fariseu interroga Jesus, ele vem e fala o seguinte: qual é o maior dos mandamentos? Aí o fariseu: amarás ao Senhor teu Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus: certo, você falou muito bem, esses são os maiores mandamentos. Então o judeu ele aprendeu, então ele não tinha esse negócio de idolatria. Eu vou adorar aqui o meu celularzinho, porque meu celularzinho é bom. Não tinha mais isso. Cleito, o que você quer dizer com isso? Preste atenção aqui. No versículo 4. Perguntou Nicodemos. Aliás, perdão, irmãos, versículo 3. Em resposta, Jesus ele declarou: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu fiz essa pergunta para a igreja aqui, e os irmãos ficaram assim pensando:
responder. Como assim nascer de novo? E eu abro agora essa pergunta para os irmãos. Como assim nascer de novo? O que significa nascer de novo para você? O que significa, irmãos, nascer de novo? Estão com dúvida? Vamos abrir para a Bíblia? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, por favor, lê. Eu não estou nem com pressa, ainda está nem 8 horas ainda. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Opa. A Emily lê um ponto importante aí. Lê só para mim as 4 primeiras palavras. Não, do começo do versículo. Pronto. Assim que, se alguém está em Cristo, ele se faz o quê? Nova criatura. E por que o Nicodemos não entendia isso? O Nicodemos, ele era nova criatura? Por que ele não era uma nova criatura? Se ele era príncipe, se ele dominava a palavra, se ele sabia tudo da palavra? Por que ele não sabia que para se tornar uma nova criatura ele precisava conhecer Jesus? Por que veio na cabeça dele esse questionamento? Quem é Jesus? Os irmãos aqui presentes, já veio na mente dos irmãos esse questionamento? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso conhecer esse Jesus. Esse Jesus que a gente está falando aqui hoje, é esse Jesus que você está adorando aqui, ó. É esse Jesus que você está aqui sentindo a presença, que você está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostei demais de sentir, quando eu subi nesse altar, que eu senti a presença de Deus. E eu vejo que Ele está aqui. Eu vejo que Ele também está passando por aqui entre os irmãos. E eu vejo que Ele está se comunicando com os irmãos. E eu também estou vendo que essa palavra está começando a entrar na mente dos irmãos com uma indagação. Você conhece a Jesus? Por quê? Nicodemos, ele era um homem de posições, era um homem, mas faltava ali uma coisa, a mesma coisa que faltava no rico. A gente falou sobre isso daqui lá no livro de Marcos. O rico, ele era um menino que honrava os pais, gostava de dar esmola, fazia as coisas direitinho. Aí Jesus olhou, muito bom, lindo, mas falta ali uma coisa. Vá, venda tudo que você tem, vem e me segue. O que Jesus queria não era que ele fosse um pobre lascado. O que Jesus queria é que ele abrisse mão daquilo ali que fazia ele ter apego. E muitas das vezes a gente não rompe, a gente não escuta a palavra de Deus porque a gente está com apegos. Sabe que apego que Nicodemos tinha? Nicodemos tinha um apego chamado posição. Quem era o Nicodemos? Ele era um príncipe. Hoje o Nicodemos são os pastores. São os pastores, são os líderes, homens de liderança. Nicodemos é aquela pessoa que ela tem um posto, que ela tem uma responsabilidade, mas ela tem a mentezinha ali fechada para as coisas do Espírito. E muitas das vezes você vai vir num culto, um culto como esse, que é um culto tão bom, você vai ver irmão do seu lado sendo batizado com o Espírito Santo, vai ver um outro ali sendo cheio do Espírito Santo e você saindo do mesmo jeito. Por quê? Porque você não conhece a Jesus. Conhecer Jesus não é você vir aqui na frente, glorificar a Deus, cantar. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Conhecer a Cristo não é você falar. Irmão, tem gente que fala em língua, mas não tem intimidade com Deus. É o que eu falei sobre autoridade. Não adianta você estar sapateando aqui no fogo. Se você não tem intimidade com Jesus, Jesus pode nem estar em você. O Nicodemos, ele era tudo. Ele era um homem de status, ele era um homem. E ele foi procurar Jesus que horas? De manhãzinha cedo? Não. Ele foi procurar de noite. Por quê? Ele tinha medo. O Nicodemos, ele tinha medo de ser visto com Jesus. Jesus era bem quisto entre os fariseus? Por quê? Já falei isso aqui. Por que ele não era bem quisto? Olha, alguém escutou. Glória a Deus. Os fariseus tinham inveja de Jesus.
Porque o ministério de Jesus não era esse ministério, velho, de... Senhor, meu irmão. Amém. Não era esse ministério que a pessoa está toda internada, está toda assim coisada, duro, liso, não. O ministério de Jesus era simples. Minha esposa gosta de falar muito desse negócio. Jesus era um homem que andava às vezes descalço, comia ali, se não tinha comida, glória a Deus, se tinha comida, amém. Estava sentado ali entre os mendigos, entre as prostitutas, entre tudo ali que não prestava. E aquilo ali incomodava os fariseus. Tanto que na casa de Simão, Jesus se sentou ali e ficou ali esperando. E entrou uma mulher lá e ela começou a lavar os pés de Jesus. E o Simão começou a ficar falando o quê? Se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, ele não deixava. Aí Jesus vem falar, eu gosto das respostas de Jesus. Ele fala assim: haviam 2 credores, haviam 2 pessoas endividadas. Um estava devendo 50 para a mesma pessoa e o outro devia muito mais. O que devia 50 pediu perdão. E aquele homem foi lá e perdoou. O outro devia mais de 5 mil e foi perdoado. Aí Jesus perguntou: a quem ele amou mais? A quem perdoou mais. E quem era que tinha pecado mais? Era a mulher. A mulher estava lá: Jesus, me perdoe. Aí Jesus falou: eu cheguei na tua casa, você não me deu o beijo santo. Eu cheguei na sua casa, você não me ungiu com óleo. Essa mulher, da hora que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés, não para de lavar meus pés. Então quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. E novamente vem a palavra: amar Jesus. Nicodemos amava Jesus? Não, porque ele não sabia quem era Jesus. O Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus. E muitas das vezes nós somos esse Nicodemos que ouvimos falar de Jesus, vemos Jesus operar, acompanhamos os milagres do Jesus, mas não amamos o Jesus. O Jesus aqui pra gente é só aquele Jesus: Senhor, tem um demônio lá na minha casa, Jesus vai lá em casa, passa lá em casa, Jesus cura lá em casa. E quando Jesus chega, dá uma surra no capeta, expulsa ele de lá, varre a casa, deixa a casa limpa e adornada. O que acontece? Pronto, Jesus, obrigado pelo seu serviço, obrigado. E você expulsa Jesus da sua casa. Isso tem acontecido nas igrejas, em constância. E é por isso que você às vezes chega na igreja e não sente nada. Deixa eu perguntar aqui: os irmãos que estão aqui, já sentiram a presença de Deus aqui? Então Jesus, ele está além de acompanhando você, indo com você para sua casa. O Nicodemos aqui, ele tinha um medo de ser julgado, um medo de ser recriminado, porque ele estava indo falar com Jesus. Mas por que no coração de Nicodemos ardia esse pensamento? Quem é esse Jesus que eu tanto ouço falar? Eu preciso falar com esse Jesus. E no encontro dele com Jesus, Jesus olhou para ele e bateu aquele raio-x. Eu gosto dessa palavra. Você chega para Jesus: Senhor, a vida está toda desmantelada, Senhor. Ai, está tudo dando errado. Aí Jesus olha para você: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vem a primeira, bem na cara. Pá. Aí o Nicodemos, que estava chorando, o choro passou na hora. Como assim nascer de novo? A carnalidade entrou de novo nele, ele largou o espírito. Aí você vê no 4. Como alguém pode nascer? É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Como pode alguém nascer? É claro que ele não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele falou isso. Ele olhou, mas isso é um absurdo. Eu vim aqui para conversar com você, você está vindo falar esse negócio de papo, de nascer de novo. Eu não estou entendendo. A carne grita. Já viu que quando você está na carne, você grita, você berra, você espelha, você quer estar na cara dos outros, você quer xingar, quer fazer acontecer? É desse jeito. A carne, irmão, ela não presta para nada. Nada. A carne não presta. A carne não presta. A carne condena a gente para isso, para sentar no colo do chifrudo. Ei, Cleito, vai falar dele de novo. Vou falar dele. Porque se você não está com Jesus, o do lado tá. É simples. Ora por mim, pastor, meu Deus do céu, me ajuda. Minha casa está uma desgraça, o que está acontecendo? Aí Jesus está do seu lado, você que vai orar. Eu não tenho acesso a ele. Ele está aqui porque está desesperado, mas eu não tenho acesso a ele. Eu não consigo chegar nele. É o Apocalipse 3. Eis que estou à porta. Sim.
Se. Fala, é Bíblia. Você conhece a Bíblia, então qual o motivo de você ainda estar com esse mesmo problema? O problema acontece se você não bota Jesus, irmãos. Ai, como eu me dei mal na vida. Como eu me prejudiquei porque não estava com Jesus andando comigo. Quantos livramentos Deus me deu pela misericórdia, porque não foi por... Ai, eu dei sorte, não foi sorte. Foi Deus livrando a gente de algo que estava para acontecer. Se você conseguiu chegar num culto desse aqui para celebrar, para dar sua primícia para Deus, você tem que falar: Senhor, muito obrigado, Jesus. É a oração do publicano. Senhor, eu não mereço, Senhor. Não mereço, meu Deus, amar as tuas misericórdias. A tua palavra fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra do Senhor, ela aqui, irmãos, eu pedi para Deus uma coisa: Senhor, coloca um ministério na minha vida da palavra viva, de Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela é eficaz. Ela entra lá na divisão da alma e do espírito e ela corta lá, pá! Ela pega você assim. Esse é o ministério que tem que ter na nossa vida. Irmãos, quando você pede para Deus isso, Deus, ele só quer assim: vem, Jesus, vem. Ele quer esse acesso que você não está dando. Sabe por que sua vida continua uma desgraça? Sabe por que seu casamento não presta? Sabe por que seu trabalho é insuportável? Sua vida é insuportável? Porque com certeza Jesus não está com você. Se você consegue respirar e andar, é porque tem alguém intercedendo por você. Se você está conseguindo fazer alguma coisinha, é porque tem alguém intercedendo, falando: Jesus, abençoa o fulano. Senhor, abençoa ele, Jesus. Mas não dependa da oração dos outros, irmãos. Faça você sua oração. Faça você que nem o Nicodemos aqui. Essa palavra, irmãos, ela me bateu com força. Ela me bateu por quê? Porque o Nicodemos aqui somos nós. A gente tem dentro da gente essa hipocrisia ridícula de ficar aqui. Eu não posso deixar me envolver. É emoção. Irmãos, se você está sentindo a presença de Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Na igreja é o lugar do grito. No quarto não é um lugar muito bom para ficar gritando, não. No quarto você tem que orar o quê? Fechei minha porta, fechei minha janela. Senhor Jesus, eu estou aqui diante do Senhor. Ore em secreto, você com Deus. Na igreja você pode vir, glória a Deus, eita Deus, aleluia, e começa. Se solta para Deus, porque você vem vazio, você pode vir vazio. Você pode vir vazio. Você não pode ir para casa vazio e ainda andar com chifrudo te acompanhando. Tem gente, irmãos, que quando vem para a igreja, o demônio espera ele lá na porta. É que nem cachorrinho no parque. Vai lá, eu vou ficar aqui te esperando. Aí a pessoa vai. Quando sai, o demônio, opa, vambora, para casa. É assim. É desse jeito. Porque nós não estamos chamando Jesus. Deixa eu deixar um alerta para a igreja. A igreja que está com Jesus, o diabo, ele tenta, mas ele não consegue. A igreja que está com Jesus, o diabo tenta atrapalhar. Não tentará atrapalhar a igreja, ficou aí, ensurdecendo os irmãos. O que a gente fez? Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo atrapalho. Ó. Só dá para escutar o amém dos irmãos. Ou o não amém. Versículo 5. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Opa lá! A resposta de Jesus, ela é objetiva e ela bate assim, ó. Como assim nascer de novo, Jesus? Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Como assim nascer da água e do Espírito? Qual é o primeiro batismo do crente? Falei isso aqui, ilustrei isso aqui. Você vai, participa
daquele discipulado ali, passa um período, se o pastor vê que você não é um crente desmantelado, que você é um novo convertido ali que quer realmente mudança, ele vai pegar você, vai levar você ali na piscina, ou num lago, não sei, e vai fazer o quê? Qual é a frase que o pastor fala? Não, isso é da missa. Você está morrendo agora para o mundo, e você está lá debaixo da água. Você morreu para o mundo agora. Você renunciou ao mundo, você renunciou à carne. E agora você está embaixo d'água. Você renunciou à carne, você renunciou a essa porcaria de pessoa que você é. E agora quando você subir, você vai ser uma nova criatura. E você continua lá embaixo d'água. Você é uma nova criatura, amém? Aí você sai o quê? Qual é a primeira coisa que você busca? O fôlego. Porque você morreu. Você morreu. Então quando Jesus fala aqui, se você está em Cristo, você é o quê? Eu sou nova criatura. Sendo nova criatura, foi o primeiro batismo. Está na igreja bonitinho, no primeiro culto de Santa Ceia. Não ceia. Cadê a nova criatura que estava lá pedindo Jesus, Jesus, Jesus? Eu aceito o Senhor. Não ceia. Cleito, irmão, vou falar uma coisa para os irmãos. Isso é tão normal que você não deveria se assustar. Tem gente que batiza nas águas e não toma a primeira Santa Ceia. Como assim? Não. Porque às vezes a gente vai muito na emoção. Vamos batizar, né? O povo tá lá, todo mundo batizando. Eu faço parte dos jovens. Tem uns 30 jovens batizando, só eu não vou batizar. Mas eu não estou pronto. Para, gente. Eu não estou pronto. Você não vai estar pronto para Jesus nunca se você não se posicionar e falar: Jesus, eu estou aqui e agora eu vou. Puf. Eu não tomei a primeira ceia, mas, Senhor, eu me arrependo. Eu estou no culto e eu quero mudança. Aí Jesus vai olhar, ele não tomou a ceia, mas ele está aqui. Aí começa. A segunda ceia você toma aquele suco de uva azedo. E você sente um negócio estranho dentro de você. Um fogo assim queimando assim no peito. E você... Que é isso? Aí começa. Você começa a sentir assim... De repente deu um negócio aqui na minha espinha. Aí você... E começa. Aí você falou a sua primeira língua embolada. Aí você, que é isso? Aí você começa a escutar uma voz. Sou eu. Eu que estou aqui dentro agora. Eu sou o novo morador daqui. Prazer, Espírito Santo. Esse é o nascer do Espírito. Tem muita gente que é batizado nas águas, que está na igreja, que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Isso impede você de ir para o céu? Não. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma busca. Buscar Jesus é uma busca que você tem que fazer de maneira intensa. Ter intimidade com Jesus é uma coisa que você tem que fazer de maneira intensa. Eu falei isso aqui, eu com certeza algumas pessoas ficou assim com um nó na cabeça. Mas para expulsar demônio é só orar e jejuar. Eu falei isso aqui, eu vi. Os irmãos ficou assim, parecendo Nazaré fazendo uns cálculos. Eu falei, não adianta você orar e jejuar se você não tem intimidade com Jesus. Você vai orar, você vai jejuar, você pode passar um mês no monte, morando no monte, faz morada lá, receber até sua correspondência lá, ficar fazendo jejum de 12 horas. Se você não tem intimidade com Jesus, você só fez um acampamento e fez uma dieta, para perder um pouco do bucho. Intimidade com Jesus é o quê? É a consequência da oração constante, da continuidade do jejum. Intimidade com Jesus é quando você fala: Senhor, chega de tudo isso para cá, não me interessa mais. O homem velho, não quero, largando para trás, a gente falou isso aqui também no estudo, largando para trás as coisas que fica e vivendo para o alvo que é. Aí quando você olha para Cristo, você tem um foco, Cristo está ali. Aí Cristo começa a olhar você. Eu demorei muito para começar a buscar intimidade com Deus. Eu vou falar para os irmãos que não é assim, íntimo de Deus, não é não, tá? Se você vê o irmão sendo muito ousadinho, pode ter certeza que ele está pagando um preço bem caro. Para subir no altar para pregar a palavra de Deus, tem um preço, irmãos, tem uma conta, sabe? Não é coisa barata, não. Para você falar: Senhor, me usa no louvor, eu quero cantar bonito, eu quero pregar, quero ter aquela voz do trovão, quero falar lá, acabou glória. Tem um preço que se paga. E é exatamente esse preço que Jesus está colocando aqui para o Nicodemos. O que nasce na carne, o que nasce da carne, ele é carne. Mas quem nasce do Espírito, ele é Espírito. E eu creio que a igreja aqui agora é espiritual. Amém?
Porque você já está sentindo Deus. Eu creio que você que está aqui ouvindo essa palavra, você está entendendo o seguinte: não é só eu pular, não é só eu cantar para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás, não. Deus, Ele opera, Ele faz milagre e maravilha. Irmão, o povo que Ele tirou lá do Egito não merecia nem ter sido salvo. E eles todos vivenciaram os milagres. A gente está estudando isso lá no estudo. Eles viram 10 milagres ali de Jesus no Egito. Viram a água do Egito passar. E com 3 dias que passaram no seco. Mas pastor Rogério, você me trouxe para cá para morrer de fome? Você vai presenciar milagres, curas, sinais, transformação, bênçãos. Mas pode ainda ir para o inferno porque não conhece a Jesus. Sabe como é que isso é pesado de escutar? Você vai para o inferno porque você não conhece a Jesus. Está na palavra. Você vai chegar lá no altar, lá diante de Deus naquele dia. Senhor, eu profetizei. Eu falei a palavra. Eu dirigi o ciclo de oração. Eu era a mulherzinha lá do coque, lá que rodava, bate o tamanquinho. Eu estava lá no evangelismo. Aí Jesus vai olhar para você e vai falar o quê? Não te conheço. Não te conheço. Não te conheço para trás de mim. É a palavra que a gente não quer escutar. Nicodemos aqui, quando ele tomou esse primeiro impacto, ele ficou assim. Mas tudo então que eu sei do Senhor, tudo que eu sei da Bíblia, de nada vale todo o conhecimento do mundo, se você não tem intimidade comigo. Prazer, Jesus, eu estou aqui, você veio me procurar, aqui estou eu. Versículo 7. Vou ser breve, acabar rápido hoje. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que você nasça de novo. O vento vai soprar para onde ele quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. É tão bonito, né, irmão? A gente pegar e ficar cantando esse hino espiritual. Reacende a chama. Ai, Jesus me usa de novo, faz de novo tudo que o Senhor fez naquele tempo. E Jesus só olhando para você. Não tem jeito. 1 de Pedro 1 e 25. Foi isso que eu falei, né? A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Toda a imunidade é como relva, toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece. A palavra de Deus, ela permanece. E eu vou declarar aqui uma palavra na sua vida agora, que ela vai permanecer na sua mente. Vida com Cristo. Vida com Cristo, intimidade com Cristo. Esta é a palavra. E que ela começa a permanecer dentro de você. E que ela fica assim, ressoando dentro de você. Vida com Cristo, vida com Cristo, vida com Cristo, vida com Cristo. Vida com Cristo. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E quando Jesus está dentro da palavra, irmão, ela pega você. Essa palavra me pegou, eu tomei tanto tapa de Deus esses dias. Eu estava lendo aqui, Deus preparou uma mensagem tão linda. Eu vi a pastora falando aqui na sexta-feira, ela falando dos ossos secos. E aquilo ali é um alerta para nós. Porque há várias fases no osso seco. O osso seco ali, ele falou, profetiza. Vou nem pegar, quem é escutar? Escuta a mensagem da pastora lá. Primeira etapa, o osso seco, profetiza. O osso se juntou. Depois vai crescer o nervo. Depois cresceu a carne. E o principal que a pastora deixou para o finalzinho, que ficou mais gostoso. Profetiza vida nos corpos que estão aí. E que fala, levante-se exército de Deus. Aí exatamente essa palavra que Jesus está colocando aqui para o Nicodemos. Levante-se, Nicodemos, porque eu tenho algo com você. Você veio me procurar e queria saber dos mistérios do mundo, dos mistérios das coisas e tudo. E Nicodemos ficou assim sem entender. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Eu asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Está aqui a resposta para você saber por que tua vida não muda. Você não conhece a Jesus. E eu posso encerrar por aqui.
Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. Precisamos conhecer mais Jesus Cristo. O Jesus Cristo que a gente precisa conhecer não é o homem que está pregado na cruz. Aquele lá não está mais lá. Ele está no céu. Ele ressuscitou. Você cantou isso aqui semana passada. Ele ressuscitou. E você declarou: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele vive. Ele vive. E nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada mais. Irmãos, Cristo vive. Aí ele declara: você também é livre porque você é vivo diante de Deus. Estávamos mortos. Diante de Deus estávamos mortos. Jesus olhou pela sua misericórdia. Eu vou levantá-lo. E ele levantou você. Então você que conseguiu chegar aqui hoje, você que vai me escutar depois, Jesus, ele levantou você. E ele te deu essa oportunidade para você declarar na sua vida que Jesus, ele é o Senhor da sua vida. Não somente aqui na liturgia, na palavra, no louvor, no hino, na unção. Não. Jesus, ele tem que ser aquele que está com você no seu deitar, no seu levantar. E durante o seu sono, e durante dentro dos seus pensamentos. Davi falou: Senhor, o engraçado, Deus, que o Senhor sabe de mim, antes mesmo de eu pensar em falar uma palavra. Senhor, o Senhor me viu do jeito que eu fui formado. E eu fui formado de uma maneira tão terrível. E assim mesmo o Senhor me amou. Esse amor de Jesus que a gente fica cantando aqui, que a gente está pregando aqui para os irmãos, é esse amor que eu quero expor para os irmãos. Não saia daqui só sabendo do nome de Jesus. Jesus é o homem lá, o rapaz lá que faz o milagre. Não! Saia daqui com Jesus dentro de você. Prazer, Jesus, eu sou o Cleito e eu quero a partir de hoje ter um estreito contigo. A partir de hoje eu quero ter uma vida íntima. Irmão, você faz ideia de como é que o diabo está com raiva dessa palavra? Sabe por quê? Não é por causa dessa palavra isso aqui não. Mas é porque você está declarando que você quer Jesus. Ele não quer que você declare Jesus. O diabo não quer que você fale: agora sim eu quero Jesus na minha vida. Ele não quer que você fale, ele quer que você continue assim. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu pedi perdão, ele me perdoou. Jesus, ele quer mais. E foi isso que ele falou no meu coração. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ezequiel de número capítulo 47. Essa palavra é a palavra que parece o espinho na carne de Paulo. Eu tive uma visão e eu vi um rio. E quando eu vi esse rio, a palavra falou: entre mais. E eu pisei e a água estava dando aonde? Nos meus tornozelos. Jesus quer crentes que andem assim na beirinha da praia? Quem já andou na beira da praia? Só Taz? Me poupem. Só eu que não andei, porque ainda não saio daqui. Mas no final desse ano andando. Andando na beira da praia? Vou lá. Aí. Andando na beira da praia, você tem controle, não tem? Você pisa na água, mas você está pisando na terra. Então se vir uma ondinha, você... Aí Jesus pegou e falou para ele: vá mais para frente. Vá mais para frente, vá. Aí de repente o profeta foi mais um pouco. Ezequiel 47, leiam depois, é muito bonito isso aí. Aí de repente a água bateu aonde? Nos joelhos. A água ficou mais pesada, então a presença começou a ficar mais densa. Qual é o seu nível de intimidade com Jesus nesse momento? Baseado nessa profundidade que tem. Tem o primeiro nível, tornozelo. Segundo nível, joelho. Terceiro nível, cintura. Quarto nível, no peito. E o quinto nível, se joga. Eu preciso entrar nesse nível aí. Quantos dos irmãos precisam entrar nesse nível para mergulhar com a intimidade do Espírito Santo de Deus? Ponte de pé. Se coloque de pé. Ah, Jesus. Ô, pastora Clécia, canta com nós. Eu quero pedir uma coisa diferente para você hoje. Eu quero que você que quer um compromisso com o Senhor Jesus, você se ponha para frente aqui. Só quem quer um compromisso com Jesus. Vamos orar. A igreja vai orar. A igreja vai orar. E eu quero que os irmãos que querem um compromisso com Jesus... Eu não estou falando, irmão, de vir com aceitar. Você já aceitou Jesus. Eu estou falando de profundidade.
Tô falando de buscar mais esse íntimo aqui. Deixa eu terminar a história do Nicodemos para você entender. João 12:42. Eu vou ler só para você entender aqui. Eu li isso aqui hoje e eu achei tão lindo. Olha aqui.